A nossa Luciana Góes nos chama, porque atenção, gente, alerta total. Ministério da Saúde nos informando da disseminação da febre Oropouche no país. Já ouviu falar dessa febre? Pelo menos 5.000 casos da doença foram registrados. Sintomas da febre da Oropouche são parecidos com da dengue e da chikungunya. Me parece, a Luciana vai confirmar, são mais graves até os sintomas, hein? Esse bicho é danado também. A Luciana Góes conta tudo para nós, como eu falei. Em alguns lugares é o bolachão, em alguns outros lugares é maruim. Lá em São Paulo o pessoal chama de miquim e por aí vai. Ele é famoso, esse mosquito aí, viu, Luciana? Seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos novamente. Pois é, aqui no estado a gente conhece como maruim e ele realmente tem trazido preocupação, viu? Porque inicialmente, como eu já havia falado, ficava concentrado na região norte do país, ali no Amazonas, em Rondônia, mas agora tem se aproximado de outros estados, inclusive bem pertinho da gente, viu? Na Bahia já são mais de 80 casos registrados no estado. Então, por isso a gente fala sobre o assunto, justamente para quem está em casa e a gente também conheça um pouco mais sobre essa doença e como o estado vem se preparando para tal. Estamos aqui ao lado da Sidney Sá, ela que é gerente de epidemias aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Boa tarde, Sidney. Primeiro, para a gente começar essa conversa, né? O que é a febre Oropouche? Então, a febre Oropouche é mais uma arbovirose, né? Porque é transmitida por um artrópode, que é um mosquito. É uma doença de origem mais silvestre, de região de mata, né? Por isso a concentração dela é muito maior na região norte, que é onde nós temos o maior número de vegetação fechada, que é onde esse mosquito gosta, né? E também porque tem os hospedeiros, né, silvestres nessa região. É uma doença de sintomatologia muito semelhante à dengue, à chikungunya e à zika, porque ela começa sempre com a febre, apresenta dores também articulares. Então é uma doença muito semelhante às demais arboviroses já tão conhecidas, né, que são transmitidas pelo Aedes. É uma doença que não é transmitida nesse momento, não se tem trabalho científico nenhum mostrando a transmissão, né, feita pelo Aedes, é exatamente feita pelo maruim mesmo, o mosquito que nós conhecemos aqui como maruim, muruim, né, alguns municípios até chamam de muruim, alguns estados, mas é maruim o nome, né, que a gente denomina esse mosquito. Tem um nome científico, mas é mais conhecido como maruim. Então é essa doença, né, que é mais uma arbovirose que nós temos que estar atentos aos cuidados. Fala desses sintomas que são semelhantes, né, às demais, mas ela se apresenta de forma mais intensa ou realmente se equipara às demais arboviroses? Na grande maioria, ela se apresenta de forma não muito intensa, né, com um quadro viral de qualquer outra doença virótica. Ela apresenta um quadro de febre, dor de cabeça, né? É importante ficar alerta e observar esse paciente, né, porque ele pode vir a complicar, não tanto quanto as demais arboviroses já conhecidas, mas é importante que esse paciente também seja acompanhado, assim como as demais arboviroses. Então, apresentando com febre, com dor de cabeça, e aí vai o alerta para a comunidade, para a população em geral, né? Mais um motivo para a gente estar buscando realmente a assistência. Com certeza, é um alerta para os dois lados, né? De um lado a população que precisa realmente ficar alerta aos seus próprios sintomas, mas também aos profissionais, né? Porque justamente pode acabar se confundindo com outra doença, como a dengue, como a chikungunya, mas é preciso realizar a testagem. Isso, exatamente. A gente hoje está, né, com uma condição, nós estamos aqui no estado com uma condição de fazer realmente a vigilância desses pacientes, principalmente aqueles que testam negativo para dengue, para chikungunya e para zika. Nós vamos estar implementando, né, a testagem também para chikungunya, para Oropouche, desculpe. É importante que a gente esteja vigilante, né? E o profissional que está na ponta, que está atendendo aquele paciente que suspeite de dengue, também, né? Ver a história desse paciente, saber de onde ele veio, se é um paciente que vem de outra área, de área onde que já tenha registro, né, de casos positivos para Oropouche. Então é importante estarmos alertas.
Agora, me conta, qual a forma de prevenção, né? Eu acho que essa é a palavra de ordem que a gente tem relacionada a todas as doenças. Tem como prevenir? Como é que a gente faz? Tem como prevenir de várias formas, né? Até o uso, a prevenção individual, que é o uso de repelentes, né? Porque a gente já faz esse tipo de prevenção individual com relação à dengue, à chikungunya. Mas tem a prevenção também coletiva, que a gente pode estar utilizando aqueles mesmos costumes, aquelas mesmas orientações. O cuidado com a água é importante, o cuidado com o lixo jogado em forma, né, desordenada e inadequada. É importante estar atento a isso. O uso de mosquiteiros também é um cuidado individual, mas que, a depender do local, ele pode gerar um cuidado coletivo, mas é importante que a população esteja atento a esses lugares, principalmente, né, a questão da higiene, saúde e ambiente, né? A gente precisa fazer essa união desses três lugares para que a gente possa ter um controle melhor, né, e uma prevenção melhor dessas arboviroses. Nós estávamos falando da questão da testagem e o Ministério da Saúde já enviou a diversos estados os kits justamente para realizar esses exames. Sergipe já recebeu kits? Sim, o estado de Sergipe ele recebeu, né, alguns kits, então nós já vamos estar também desenvolvendo esse trabalho aqui no estado, antes feito em laboratórios de referência, mas com a disseminação da doença em outros estados, né, o Ministério da Saúde ele vem distribuindo kits para os estados que não têm um diagnóstico ainda e que possa implementar a vigilância. E isso facilita bastante o trabalho da vigilância, né, da vigilância em saúde, para que a gente possa ter um cuidado maior e uma assistência maior com relação à população. E o estado de Sergipe vem se preparando justamente para a possibilidade, né, de registrar casos positivos ou mesmo de haver realmente um boom em relação à febre Europost? Então, a gente começa partindo da vigilância de casos, né? A gente só pode dizer se tem ou se não tem quando diagnosticar o primeiro caso e que se esse caso for realmente autóctone, ou seja, um caso oriundo daqui mesmo do estado, né? É importante duas coisas. Primeiro, não criar pânico na população, né? Nós não temos o registro, não é uma doença que vem causando altas taxas de letalidade, ou seja, de morte. É mais uma arbovirose, né? No universo da dengue, chikungunya e zika, ela é mais uma doença, é transmitida por um vetor e que a gente pode ter esses cuidados para que essa doença não acelere mais. Importante salientar para o profissional que está na ponta assistindo esses pacientes que eles fiquem atentos, né, que eles alertem também para mais uma arbovirose que já está bem disseminada no Brasil, aqui ainda não, mas em estados vizinhos já temos. Então é importante que a gente esteja bem organizado para nessa situação que pode acontecer, né? A doença é transmitida por um vetor. E o vetor, onde ele está hoje, ele pode estar amanhã. Depende do clima, depende do ambiente. Se a oferta for boa para ele, ele fica e se reproduz ali também. Então, todo o cuidado que a gente precisa tomar. Muito obrigada, viu, Sidney, pelos seus esclarecimentos. É isso, é um trabalho coletivo, né, do Estado, do Poder Público e também junto com nós, população, justamente para cuidados, como a gente reparou, que já estamos acostumados em relação à água, em relação a lixo. Volto com você, Sérgio. Verdade, Luciana, é o padrão da prevenção, a higiene que tem relação direta com a nossa saúde e o vetor, né, dessa febre muito grave, que é, na verdade, um mosquitinho, ele não mede mais que 3 milímetros. Muito obrigado a Sidney, muito obrigado. Luciana, prestar bem atenção nisso. Meio-dia.